Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos ectoplasma, especificamente o segundo livro do professor Dr. Mattia Tubino, Saúde e Ectoplasma. Nós vamos estudar hoje relação do ectoplasma com a saúde e a gente já está entrando no assunto do livro, né? Então, sem demora, vamos lá para o nosso texto de hoje. Cumpre esclarecer, inicialmente, que as considerações feitas a seguir, embora baseadas em estudo persistente, em reflexão e em observação contínuas, por mais verdadeiras que sejam, e disto estou convicto, são, com certeza, apenas pequena parte de algo muito maior. Desta maneira, elas devem ser assim entendidas como breves apontamentos de um quadro amplo e belíssimo ao qual ainda não temos acesso, mas que, num futuro não muito longínquo, quem sabe, a ciência humana, trabalhando sob novo prisma, poderá desvendar na sua plenitude. Para algum leitor, em face ao esquema abaixo explanado, poderá parecer que os tratamentos médicos atuais não têm valor. Devemos tomar cuidado com conclusões precipitadas. Todo conhecimento adquirido pela humanidade, ao longo da sua evolução, tem o seu valor e, no caso da medicina, qualquer que seja a escola considerada, os tratamentos atualmente disponíveis, nas mãos de profissionais competentes e altruístas, tem grande importância no alívio das dores humanas e ainda terão por um bom tempo. Por outro lado, se observarmos a evolução das técnicas e do conhecimento médico no último século, veremos que, pouco a pouco, ela se dirige lenta, mas firmemente, em direção à visão espiritual do ser humano. Assim, embora atendimentos de ordem psíquica como, por exemplo, os que neste livro são propostos, tenham grande valor e, em muitos casos, já apresentem muita eficiência, nunca devemos deixar de consultar os nossos médicos de confiança para adotar, quando necessário, métodos convencionais de tratamento. Se, hoje em dia, muitos profissionais da saúde, formados dentro da escola clássica, já procuram os tratamentos de feições espiritualistas, porque nós, espíritas e espiritualistas, que já começamos a ter uma visão mais ampla do ser humano, mas que vivemos mergulhados na humanidade atual, não devemos procurar os tratamentos convencionais. Os procedimentos médicos atuais também podem ser entendidos, parcialmente pelo menos, à luz da percepção espiritual do ser humano. Aliás, não poderia ser diferente, pois admitir uma outra concepção de cura, que não é espiritual, seria admitir uma outra concepção de ser humano, o que seria profundamente contraditório com a nossa maneira de pensar. Olha que legal, já começa então não negando a ciência, né? Não abandonando tratamentos, não fazendo absolutamente nada de maluquice, que tem muita gente que diz assim, que você vai fazer uma cirurgia espiritual, aí você pode abandonar o seu tratamento. Não, nunca, né? Não vamos ser tolo a esse ponto. Então, o professor já deixa isso muito claro. Mas continuando. A transição entre a maneira antiga que ainda está em uso de entendermos todo o universo e a do futuro que a humanidade está construindo se dará lentamente, à medida que formos evoluindo na afeição e no conhecimento. Iremos passo a passo em direção a um futuro mais espiritual, situado no alto das nossas aspirações, mas não devemos esquecer que a ascensão se processa gradualmente como resultado do esforço coletivo da humanidade, que é a soma dos esforços individuais dos espíritos, encarnados e desencarnados, que a compõem, ou seja, do esforço de cada um de nós. Vamos, agora, tentar entender um pouco como se mantém o estado de saúde e de como se estabelece a doença. Evidentemente, os dois estados estão interrelacionados. Devo lembrar, por outro lado, que, para desenvolver o raciocínio que segue, procuro formar uma imagem do funcionamento do complexo sistema humano na sua dimensão físico-espiritual e a sua relação com os meios que o circundam. Nesta tentativa, é proposto um modelo incompleto, sem dúvida, mas que permite a incorporação de novas propostas no seu conjunto. Fica, portanto, a possibilidade da inclusão de outras ideias, novas ou não, que com eles se coadunem. Já falamos sobre a nossa constituição múltipla, ou seja, espírito, perispírito, duplo etéreo e corpo de carne. É necessário fazer uso desse sistema para podermos entender, um pouco que seja, o que é saúde.
Se cada um de nós é um conjunto, isto é, uma entidade mais complexa que apenas um corpo de carne, o nosso estado geral, tanto emocional quanto físico, deve ser o reflexo deste todo, incluindo, ainda, os ambientes que nos rodeiam, tanto a esfera espiritual quanto a física. Se nosso corpo de carne é formado por ação direta do duplo etéreo, sendo constituído este por ectoplasma, não há dúvida de que este fluido tem uma importância fundamental no nosso estado de saúde. A relação do ectoplasma com o equilíbrio da nossa saúde é conhecida há muito pela humanidade. Não há dúvida de que tal noção, embora parcial, certamente já existia há milhares de anos nas mais diversas culturas. Temos, por exemplo, o Qi, Qi dos chineses e o Prana dos hindus no Novo Testamento. Se analisarmos os textos evangélicos, veremos que há referências a este tipo de fluido, com outra nomenclatura. A meu ver, a mais interessante narrativa é a cura da mulher hemorrágica, cuja descrição mais completa está em Marcos 49, capítulo 5, versículos 24 a 34. Na transcrição, os sublinhados são destaques meus. Então, a gente, nessa página, né, conclui que realmente isso existe desde muito tempo e que influencia o ectoplasma, influencia absurdamente na nossa saúde, né, e nas doenças também. E que isso existe desde há muito tempo. E ele vai citar aqui, vou mostrar para vocês, né, a parte aí da mulher hemorrágica, né, mulher hemorrágica, e foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e dispensando tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me toca? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Então, Jesus sabia das coisas, ele sabia até das energias que saía do seu próprio corpo, né? Vejamos os destaques em ordem diferente do texto acima. 1. Jesus estava sendo apertado pela multidão. 2. Jesus sentiu sair algo dele. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Os discípulos acharam estranha a pergunta de Jesus sobre quem o havia tocado, uma vez que ele estava sendo apertado pela multidão. E muitas pessoas o tocavam. Fica claro que a narrativa afirma que algo saiu de Jesus, e que ele diferenciou essa sensação daquela de ser tocado pela multidão. Este algo, em minha opinião, é o ectoplasma, o qual sabemos pode ser utilizado em processos de cura. Outras passagens do Evangelho relatam situações semelhantes. Por exemplo, Lucas 6,19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, curava a todos. É bem interessante sobre isso, né? E a gente nunca se toca de tudo isso que acontecia, só que não tinha um nome de saiu o ectoplasma de Jesus. É um nome que a gente dá hoje para tentar explicar sobre isso. Fica clara, nestas poucas linhas, tidas historicamente como narrativas de fatos milagrosos, a ação do fluido vital em processos de cura. Elas mostram, inclusive, que Jesus tinha conhecimento do processo, além de ter a sensibilidade para perceber quando ele ocorria. As pessoas beneficiadas, por outro lado, embora não tivessem entendimento do fenômeno, viam o resultado da ação do ectoplasma pelos benefícios alcançados em seus corpos físicos. Leiamos agora, com mais atenção, a narrativa do caso da mulher com hemorragia e procuremos visualizar a disposição interna dela. Olha que importante, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E no final Jesus dizendo, filha, tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste teu mal. Fica evidente que ela desejava sincera e profundamente a cura, o que gerou no seu íntimo um estímulo para a recepção e a ação dos fluidos no seu duplo etéreo e, por consequência, no seu corpo físico. Por outro lado, Jesus, ao desejar sua cura, completou o processo terapêutico. Foi feita a conexão, predisposição para receber
predisposição para doar. Vê que até nos milagres tem muita lógica, né, do que acontece, e a gente começa a entender como eles acontecem. Não estamos falando só de Jesus, mas estamos falando de todos os milagres, se a gente acreditasse em milagres, né? Todos os processos que ainda não explicados pela ciência e que ocorrem. Não é porque a ciência não explica, não ocorrem. A gente sabe disso. Você certamente tem aí na sua vida ou em vida das pessoas que você ama alguns relatos sobre isso. A gente só está tentando explicar, tentando entender como é que isso acontece. Acontece. Só precisamos abrir a nossa concepção, né? Nosso entendimento, para, obviamente, tentar captar o máximo aí de como é que esse negócio funciona e a gente se beneficiar cada vez mais sobre tudo isso. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre o mouse dormiu, mais uma vez, o que é doença. E depois a gente vai falar sobre a cura. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!